pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Você já deve ter ouvido, obviamente, palavras como laranja, açougue, azul, fulano, sofá e enxaqueca. Mas vocês sabem o que elas têm em comum? Todas são de origem árabe. O árabe teve uma enorme influência nas línguas portuguesa e espanhola por causa da ocupação da Península Ibérica pelos mouros. Durante mais de 700 anos, os mouros foram senhores de quase todo o território onde hoje ficam a Espanha e Portugal. A própria existência de Portugal se deve, em boa parte, à luta dos cristãos para reconquistar esses territórios. E para isso, eles contaram com a ajuda, por exemplo, do Geraldo Sem Pavor e do Santiago Matamouros. Vocês já ouviram falar neles? Não? Então vem comigo que eu vou contar essa história para vocês. Vamos começar pelo começo. Quem eram esses tais mouros que todo mundo fala? Bom, originalmente, Mouro ou Mauro em latim era o nome que os romanos davam aos berberes e a outros povos da Mauritânia, que na época dos romanos era como eles chamavam a região do norte do Marrocos e da Argélia, entre o Saara e o Mediterrâneo. Hoje tem um país com esse nome, mas em outra área. Mais tarde, o termo passou a ser usado para os habitantes do chamado Maghreb, que é composto por todo o norte da África, exceto o Egito. A islamização dessa área começou no século VII, quando ela foi invadida pelo Califado Omíada, um dos primeiros estados muçulmanos. Aos poucos, as populações dominadas foram se convertendo e até a língua árabe passou a ser predominante como um fator de união entre as várias etnias. Acredita-se que uma antiga profecia teria feito os omíadas atravessarem o Estreito de Gibraltar e conquistarem a Península Ibérica. A tradição diz que foi dito a um dos primeiros califas que só pela Espanha é que Constantinopla podia ser conquistada. E como eu contei no episódio sobre o sultão Maomé II, havia uma outra profecia atribuída ao profeta Maomé de que um dia um exército muçulmano conquistaria Constantinopla. Na época, a Península Ibérica era dominada por povos germânicos, como os visigodos, que tinham chegado na época do declínio do Império Romano no século V e tinham estabelecido a sua capital na cidade de Toledo, na Espanha. Acontece que, além de enfrentarem oposição de outros povos germânicos que tinham reinos na região, como os suevos e os vândalos, os visigodos também brigavam entre si. Com a morte do rei Witiza, os chefes visigodos não conseguiam concordar sobre quem deveria sucedê-lo, se o filho dele, Ágila, ou um outro chefe visigodo chamado Rodrigo. Uma pequena maioria decidiu pelo Rodrigo, mas os seguidores de Ágila não se conformaram, o que levou a uma guerra civil. Ágila passou a reinar nas terras do Nordeste, onde hoje estão parte do sul da França e a Catalunha, enquanto Rodrigo ficou com o sul e com a Lusitânia. Rodrigo aparece numa das histórias das Mil e Uma Noites que fala sobre ele ter achado uma porta no castelo dos reis visigodos, que tinha sido selada. Quando ele consegue entrar, ele encontra uma pintura de soldados mouros junto com uma mensagem, dizendo que quando aquela sala fosse aberta, a cidade de Toledo seria derrotada pelo povo retratado na imagem. Menos no terreno das lendas é a história de que, para derrotar Rodrigo, o Ágila decidiu pedir ajuda a Musa ibn Musair, que era o governante do norte da África, subordinado ao califado Omíada. Musa enviou uma força de 7.000 soldados, liderado por um dos seus melhores generais, Tariq ibn Ziyad,
para cruzar o estreito que separa a África da Espanha e atacar Toledo. A maioria dos soldados eram berberes, como Tariq, mas também havia árabes vindos de outras partes do califado. O exército mouro saiu de Ceuta e desembarcou em abril de 711 numa região montanhosa que acabou conhecida como Monte de Tariq ou Jabal Tariq em árabe, de onde veio o nome Gibraltar. Uma lenda árabe afirma que o general mandou queimar todos os barcos para evitar que alguém desertasse. Rodrigo reuniu todas as forças que pôde para enfrentar esses novos inimigos, mas não conseguiu impedir o avanço deles. Em julho, os dois exércitos se encontraram num lugar perto de Toledo, que se acredita ser às margens do rio Guadalete, na Andaluzia. Foi então que o rei visigodo descobriu que seus homens não eram exatamente leais. A maior parte debandou e o restante foi massacrado pelos mouros, inclusive Rodrigo. Embora ele seja acreditado como o último rei visigodo, a verdade é que Ágila continuou reinando, mas ele não aproveitou muito a derrota do inimigo. Isso porque Tariq decidiu continuar conquistando a região em volta de Toledo. Ele se tornou governador, de fato, do antigo reino de Rodrigo até 712, quando Mussa chegou com mais soldados para continuar a conquista. Ágila até tentou negociar com eles, mas não conseguiu e acabou renunciando em 714. Um nobre chamado Ardo se tornou rei do que restava das terras visigodas. Enquanto isso, os mouros continuavam conquistando tudo que podiam, ampliando os territórios do domínio que eles chamavam agora de Al-Andalus. E o que o povo local achava disso tudo? Acontece que os germânicos também eram conquistadores que haviam dominado uma população formada por uma mistura de povos locais, como os lusitanos e os bascos, além dos invasores celtas e romanos que haviam chegado antes. Então, para as pessoas comuns, não fazia muita diferença se quem estava dominando eles eram os visigodos ou os mouros. Na época da renúncia de Ágila, o Al-Andalus já tinha tomado boa parte do norte e do leste, incluindo o sul do que hoje é Portugal até Coimbra. Tudo isso sem muita resistência, porque a população preferia fugir e manter a vida que morrer enfrentando esses novos invasores. Mais tarde, Mussa foi chamado de volta para Damasco e quem ficou governando o Al-Andalus foi o filho dele, Abd al-Aziz, que se casou com a viúva do Rodrigo. Tanto Abd al-Aziz quanto o seu filho acabaram sendo mortos em disputas internas no califado omíada. Mais tarde, os mouros voltaram a avançar até sobre o território de Ardo. Em 720, eles cruzaram os Pirineus e conquistaram o que restava do reino visigodo. O avanço só foi interrompido pelo duque Odo da Aquitânia, que derrotou os omíadas na Batalha de Toulouse em 721. Mas isso não quer dizer que eles desistiram de continuar as conquistas. As lutas entre cristãos e muçulmanos continuaram acontecendo no sul da França durante décadas. Foi só no fim do século que a ameaça dos mouros foi contida nessa região durante o reinado de Carlos Magno, como eu contei nesse outro episódio. No meio disso tudo, os mouros começaram a organizar um governo para o Al-Andalus. A capital foi estabelecida em Sevilha e depois em Córdoba. E algumas outras cidades também ficaram sob domínio direto dos omíadas. Mas boa parte do território continuou sendo administrada por chefes locais que assinaram tratados aceitando a suzerania dos conquistadores e o pagamento de tributos a eles. As leis dos visigodos continuaram valendo para os súditos cristãos e os judeus
também tinham liberdade de viver sob suas próprias leis em comunidades separadas. Isso porque os mouros permitiam que os chamados povos do livro que seguiam a Bíblia continuassem praticando as suas crenças, normalmente só sendo obrigados a pagar um imposto por seguir outra religião. Mesmo nas cidades governadas diretamente pelos mouros, onde as pessoas viviam sob a lei deles, havia respeito pelas outras religiões. Em Córdoba, por exemplo, a catedral foi dividida para que os muçulmanos e cristãos pudessem ter os seus próprios lugares de culto. Assim começou a presença dos mouros na Península Ibérica, que durou 781 anos, mais do que os domínios dos romanos e dos visigodos somados. Isso não quer dizer que tudo se passava sem problemas. Depois da morte de Abd al-Aziz, várias facções começaram a lutar pelo poder, especialmente árabes contra berberes. Com isso, grupos cristãos no norte começaram uma revolta e chegaram a ser apoiados por tropas mouras que até se converteram ao cristianismo. Em 722, um nobre galego chamado Pelágio conseguiu resistir ao ataque dos mouros e fundou o primeiro reino cristão após a invasão, o Reino das Astúrias, que mais tarde se expandiu até o norte de Portugal e em 910 deu origem ao Reino de Leão. Pouco depois, em 750, o próprio Califado Omíada foi derrotado e substituído pelo Califado Abássida. Alguns membros da família real omíada conseguiram fugir para o Maghreb, entre eles Abderrahman, cuja mãe era berbere. Ele acabou decidindo ir para o Al-Andalus, onde conseguiu reunir apoiadores e derrotou o governador local. Em 756, Abderrahman fundou o Emirado de Córdoba, o primeiro reino islâmico independente da Europa, que mais tarde se tornou um califado. Ele tratou de melhorar a infraestrutura da capital e mandou construir uma mesquita que ficou conhecida como a Grande Mesquita de Córdoba e hoje é a catedral da cidade. Ela foi ampliada várias vezes pelos seus sucessores e é uma das grandes maravilhas arquitetônicas do período. Apesar da pilhagem causadas pelas guerras, a maior parte do edifício ainda sobrevive. Sob o domínio do califado, a cultura islâmica ibérica floresceu. Por volta do ano 1000, Córdoba era uma das maiores cidades do mundo, com mais de 400 mil habitantes. Também foi uma das primeiras cidades europeias a ter iluminação pública. A arquitetura foi uma das artes que mais se desenvolveu e tem características únicas que unem elementos que já eram encontrados nos edifícios locais, como o arco e ferradura visigodo, com outros trazidos das culturas árabe e persa, por exemplo. Esse estilo ficou conhecido como mourisco. Esse sincretismo também se verificava na população. Especialmente nos primeiros anos, houve migração de pessoas de todo o mundo islâmico para o Al-Andalus. Não só berberes e árabes, mas também iemenitas, persas, além de subsaarianos negros e eslavos, que geralmente eram escravizados trazidos pelos seus senhores. A maioria desses imigrantes eram homens solteiros que se casavam com mulheres locais convertidas ao islamismo. Nos lugares onde a administração não era islâmica, esses imigrantes construíam suas próprias comunidades fora das vilas, porque cristãos e muçulmanos não podiam viver nos mesmos lugares. Já nas cidades sob domínio direto dos mouros, era ao contrário, os cristãos e judeus é que tinham lugar demarcados
para morar. Além das restrições de moradia e dos impostos que tinham que pagar, havia outros direitos que eram vedados aos não islâmicos. Eles não podiam ocupar cargos públicos, casar com mulheres muçulmanas, empregar muçulmanos como serviçais ou mesmo fazer um funeral grandioso. Então havia muitas vantagens em se converter, mesmo que fosse da boca para fora. Dessa maneira, a maioria dos mouros ibéricos não eram mouros no sentido de originários do norte da África, e sim habitantes locais que se converteram ao islamismo. Nos primeiros anos eram poucos os que faziam isso, mas com o tempo essa prática foi se popularizando. No começo do século IX, apenas 8% de todos os nativos tinham se convertido, mas um século depois eles formavam um quarto da população e no ano 1000 já eram 75%. Os outros 25% eram judeus e cristãos que se ajustaram aos novos senhores e frequentemente trabalhavam para eles como funcionários públicos, embaixadores e coletores de impostos. Um judeu, por exemplo, chegou a ser o principal conselheiro de um dos califas. A maioria dos cristãos acabou adotando muito dos costumes dos mouros, criando uma cultura própria que ficou conhecida como moçárabe. Até os ritos cristãos que eles praticavam eram diferentes do rito romano. Ainda hoje é possível assistir à missa em estilo moçárabe na Catedral de Toledo, que era um dos principais centros de cultura junto com Mérida, Valência e Lisboa. Lisboa, ou Al-Ushbuna em árabe, é um bom exemplo de como os mouros interferiram pouco no dia a dia da população. A comunidade moçárabe não teve nenhum problema em construir igrejas durante o período dos mouros e tinha até o seu próprio bispo, que era tratado pelos líderes islâmicos como o chefe administrativo dos cristãos locais. Já os mouros estabeleceram a sua comunidade onde hoje fica o bairro da Alfama. No século X, eles remodelaram a cidade, construindo muralhas e outras estruturas defensivas. Essas defesas também se estenderam pelos arredores, por exemplo, em Sintra, aproveitando os morros da região. Num deles foi construída uma fortificação que mais tarde foi sendo reforçada até virar um castelo, que caiu em ruínas depois que a região voltou para as mãos dos cristãos. O Castelo dos Mouros acabou sendo adquirido no século XIX pelo rei Dom Fernando II e foi restaurado segundo o gosto da época, virando uma atração turística que pode ser visitada. Os mouros também introduziram arroz, berinjela, alcachofra e cana-de-açúcar e encorajaram a produção de tecidos finos que depois eram exportados para várias regiões do mundo islâmico. A base da alimentação eram ervilhas, favas e grãos, e a produção de fruta era importante, especialmente figos e uvas no Algarve. Por falar em uva, embora o Islã proibisse o consumo de álcool, vinho nunca deixou de ser produzido no Al-Andalus. Independentemente de serem mouros ou moçárabes, boa parte da população falava o árabe, que era a língua da administração. Mas, entre si, continuavam se comunicando como antes, em vários dialetos do latim. Esses dialetos mais tarde vieram a dar origem às línguas ibéricas, como o português, o espanhol, o catalão, o asturiano, entre outras. Como isso ocorreu num período que esses idiomas ainda estavam se formando, eles acabaram sendo muito influenciados pelo árabe. Essa influência pode ser observada no português, por exemplo, com muitas palavras começadas por A. Açúcar, arroz, azeite, álcool, azul, alface, algodão, alfândega. Isso porque as pessoas escutavam as palavras em árabe junto com o artigo definido e acabavam juntando tudo numa palavra só. Então, por exemplo, açúcar acabou virando açúcar. Outras
etimologias são mais divertidas. Por exemplo, a enxaqueca, que quer dizer meia cabeça. E geralmente quem tem dor de cabeça, né, quem tem enxaqueca tem do lado só. Fulano deriva da palavra fulan, que quer dizer aquela pessoa. E papagaio, que todo mundo acha que é uma palavra de origem indígena, na verdade é um nome em árabe para aquele pássaro, que é babaga. Durante esse período áureo dos mouros na Península Ibérica, a cultura e a ciência também floresceram. Isso porque, enquanto em boa parte da Europa cristã, muitos dos cientistas tinham que lutar contra os membros mais dogmáticos da igreja para avançar nos seus estudos, na maioria das regiões muçulmanas eles eram encorajados. Conforme o Califado de Córdoba foi ganhando força, os califas começaram a querer que a sua corte fosse tão sofisticada quanto a da Síria e da Pérsia. E começaram a trazer sábios de todo o mundo islâmico e também a financiar as pesquisas de cientistas locais. Havia cirurgiões, astrônomos, botânicos, geógrafos, enfim, uma grande variedade de pessoas fazendo estudos na região. Muitas das obras produzidas por eles foram usadas pela ciência europeia durante séculos. Eles até aperfeiçoaram, por exemplo, o astrolábio, um instrumento que permite a navegação em alto mar, guiado pelas estrelas. Esse conhecimento náutico, mais tarde, foi fundamental para as grandes navegações. Um desses sábios, nascidos no Al-Andalus, era Abbas ibn Firnas, que foi quase que um Leonardo da Vinci da sua época. Ele era músico, poeta, engenheiro, médico e inventor. Ele projetou lentes para pessoas com problemas de visão, criou um método novo para cortar quartzo e se dedicou a pesquisar o voo. Firnas criou um aparelho formado por asas como dos pássaros e resolveu testá-lo se jogando de um prédio em Córdoba. Ele conseguiu planar por algum tempo, mas acabou se estatelando e se machucou bastante no chão. O mais importante desses pensadores foi provavelmente Averroes, que viveu no século XII. Ele nasceu em Córdoba, onde trabalhou como juiz e foi médico da corte. O califa patrocinou seus escritos sobre uma gama enorme de assuntos, de astrologia à linguística, mas principalmente filosofia. Averroes escreveu vários comentários sobre as obras de Aristóteles, que se tornaram famosos em toda a Europa. Esses textos foram traduzidos para o latim e para o hebraico e reacenderam o interesse por esse filósofo grego, levando a um movimento racionalista que dividiu a filosofia cristã. Quando Averroes viveu, a idade de ouro do Al-Andalus já tinha acabado. O apogeu aconteceu no final do século X, quando os mouros enfrentaram várias vezes os reinos cristãos vizinhos. Eles recuperaram Coimbra, que tinha sido tomada pelo Reino de Leão, saquearam Barcelona e chegaram a queimar a Basílica de Santiago de Compostela, na Galiza. Mas disputas políticas internas enfraqueceram o Califado de Córdoba, que pouco tempo depois foi dividido em vários reinos menores, chamados taifas. A primeira dessas taifas a se tornar independente foi a de Badajoz, em 1009. Ela incluía territórios da Extremadura espanhola e a maior parte de Portugal, de Coimbra ao Alentejo. Uma outra taifa foi a de Silves, correspondente ao Algarve, que continuou sendo um dos mais importantes centros da cultura islâmica. Esse retalhamento político permitiu que os reinos cristãos impulsionassem a reconquista, como ficou conhecido o processo histórico que levou à retomada da Península Ibérica. Ela começou lá atrás com a criação do Reino das Astúrias em 718 e só terminou com a queda do último califado. Por isso, alguns historiadores a consideram como a guerra mais longa da história, durando mais de 700 anos. Além de Leão,
havia mais um reino cristão na Península Ibérica, o Reino de Navarra, que era o território dos bascos. Junto, esses dois reinos foram aos poucos retomando áreas da Catalunha e do centro-norte da Espanha, que deram origem aos condados de Aragão e Castela, que depois se tornaram reinos. Em 1065, o rei Fernando de Leão morreu, deixando para cada um dos seus 3 filhos um reino: Leão, Galiza e Castela. Mas o mais velho, Sancho, queria ficar com tudo. O irmão do meio concordou em ceder a Galiza, mas o caçula Afonso não queria ceder nada e com isso acabou sendo preso, mas depois ele conseguiu fugir. Depois de um tempo, o Sancho morreu, ele foi assassinado, e o Afonso então herdou tudo do irmão e virou rei de Leão e Castela. Quando ele conquistou uma parte dos territórios de Navarra em 1077, essas terras todas passaram a ser o embrião do que hoje é a Espanha. O braço direito de Sancho teria sido um cavaleiro chamado Rodrigo Dias de Vivar, conhecido pelos mouros como El Cid, que logicamente não ficou nada satisfeito e obrigou o Afonso a jurar em público que não estava envolvido no assassinato do irmão. Por causa dessa ousadia, El Cid acabou exilado e passou a liderar um bando de cavaleiros que lutavam por quem pagasse mais, fosse cristão ou muçulmano. Ele acabou entrando para o serviço da taifa de Valência, mas em 1089 Afonso mandou chamá-lo para ajudar a conter a invasão de um novo grupo vindo da África que ameaçava os reinos dos dois lados. A partir daí, El Cid virou lenda ao se tornar um campeão dos cristãos, conquistando várias taifas e se tornando senhor de Valência. Dizem que ele causava tanto pavor nos muçulmanos que, quando morreu, seu corpo foi amarrado em cima de um cavalo para fingir que ele estava vivo e assim liderar suas tropas à vitória. Essa lenda dele lutando no cavalo depois de morto não é a única lenda desse período. Existe uma crença que Santiago, aquele que teve a igreja queimada lá em Compostela pelos muçulmanos, teria criado o costume de aparecer no meio das batalhas com a espada na mão para encorajar os cristãos. Por isso, o santo ganhou o apelido de Santiago Matamouros. Outros cavaleiros que serviram ao rei Afonso VI foram Henrique e Raimundo da Borgonha, que eram primos, que vieram da França para lutar na Reconquista. Eles se casaram com 2 filhas do rei, Urraca e Teresa, e receberam cada um condado como dote. Raimundo ficou com a parte norte da Galiza, entre o mar e o rio Minho, e Henrique com as terras entre Minho e o Douro, chamadas de Condado Portucalense. Henrique morreu em 1112 e Dona Teresa continuou governando o condado em nome do filho Afonso Henriques, que tinha 3 anos. Mas quando ele era adolescente, os nobres portugueses o convenceram de que as coisas não estavam indo muito bem na regência. Dom Afonso acabou se rebelando contra a própria mãe, que foi derrotada no dia de São João de 1128. O rei de Leão, o Afonso VII, tentou fazer com que o primo, Afonso Henrique, obedecesse ele como vassalo, mas o conde basicamente ignorou. Ele estava mais interessado em ampliar os seus domínios, derrotando os mouros com a ajuda dos cavaleiros templários, como eu contei no episódio sobre eles. A mais famosa dessas batalhas foi a de Ourique, exatamente no dia de Santiago Matamouros, 25 de julho de 1139. Dom Afonso conseguiu uma vitória tão espetacular que decidiu que não precisava mais ser vassalo de Leão e se proclamou rei de Portugal. A independência portuguesa foi reconhecida por Leão em 1143, mas as vitórias mais importantes contra os mouros não tinham chegado ainda. Dom Afonso continuou avançando para o sul, até que em 1147 começou um cerco a Lisboa, a principal cidade portuguesa sob domínio muçulmano. Nessa época estava sendo preparada a Segunda Cruzada, como eu contei nesse outro episódio
sobre essas guerras religiosas. E o Papa autorizou que os cruzados fossem lutar contra os mouros, reforçando então as tropas de Dom Afonso. A cidade caiu em 20 de outubro e muitos dos cruzados acabaram ficando em Lisboa. Um deles até se tornou bispo, já que o bispo dos moçárabes foi morto durante a invasão da cidade. Essa foi uma das surpresas que os conquistadores encontraram. Nas áreas islâmicas ainda havia uma grande população que falava árabe, mas continuava sendo cristã. Além disso, com a Reconquista, boa parte dos convertidos não tiveram nenhum problema em se converter de volta à religião dos seus ancestrais. Muitas famílias até tinham continuado praticando o cristianismo em segredo. Já as famílias de origem moura, que viviam há séculos na região e que recusaram se converter, e também os judeus acabaram forçados a viver em regiões demarcadas nas cidades chamadas de mourarias e judiarias. Boa parte dos muçulmanos que ficaram eram agricultores e pessoas sem recursos que não podiam simplesmente ir embora. Mas também havia artesãos que eram muito valorizados. Foi só no século XVI que os portugueses que não eram cristãos foram convertidos à força ou expulsos. A tomada de Lisboa foi só uma das muitas batalhas que Afonso Henriques continuou lutando para retomar o território dos mouros. Em 1165, o rei ganhou o apoio de um personagem inusitado, Geraldo Geraldes, mais conhecido como Geraldo Sem Pavor. Muito do que se sabe sobre ele está envolto em lendas, mas se acredita que ele nasceu no norte de Portugal e acabou se tornando líder de um bando de salteadores que atormentava os mouros do Alentejo. Quando Geraldo soube que Dom Afonso tinha chegado à região, se voluntariou para tomar a cidade de Évora e as regiões vizinhas. Durante a noite, ele teria subido sozinho na torre de vigia, matado os soldados, pegou a chave e aberto os portões para os seus homens tomarem a cidade. Dom Afonso ficou tão satisfeito que o nomeou alcaide de Évora. Geraldo continuou ajudando nas campanhas contra os mouros, até que o avanço dos portugueses foi barrado em Badajoz. Ali eles foram derrotados. Acredita-se que mais tarde o Sem Pavor tenha cruzado o Estreito de Gibraltar e entrado a serviço dos governantes mouros em Ceuta, até que eles descobriram que, na verdade, ele espionava para Dom Afonso e o executaram. Com a ajuda dos templários e de outras ordens militares, Portugal conseguiu consolidar a conquista ao longo dos anos seguintes, apesar da resistência dos reinos mouros no sul. No início do século XIII, o restante do Alentejo foi sendo controlado, com as últimas cidades mouras nessa região caindo em 1238. Com isso foi possível avançar para o Algarve, que foi definitivamente integrado em 1249 ao Reino de Portugal. Com a queda das últimas taifas, Portugal conseguiu se dedicar a construir e fortalecer o Estado, enquanto a Espanha ainda estava às voltas com a Reconquista. Junte a isso o conhecimento de navegação que eles aprenderam tanto com os mouros quanto com os templários, e dá para entender como que os portugueses foram os primeiros da Europa a investir nas grandes navegações. A Reconquista só terminou efetivamente em 1492, quando a Espanha conquistou o Reino de Granada, último território mouro da Península Ibérica. Um domínio de quase 8 séculos só podia deixar marcas na cultura tanto espanhola quanto portuguesa, que vão muito além da língua. Alguns bons exemplos estão na arte e na arquitetura. Até o estilo manuelino, que surgiu depois do fim da Reconquista, é caracterizado por uma mistura do gótico tardio com o estilo mourisco. Isso sem falar na música,
onde a maneira de cantar dos mouros deu origem ao flamenco espanhol e ao fado português. E aí, pessoal, gostaram dessa viagem pela Península Ibérica, pela história da Península Ibérica antes de Portugal e Espanha existirem? Espero que sim. Não esqueça de deixar seu like, seu dislike aqui embaixo. Seus comentários são muito importantes aqui para o canal. Compartilhe, por favor, esse vídeo se vocês gostaram, para quem gosta de história. E para ajudar aqui o canal, assistir até agora foi muito importante para o vídeo, para o canal. E vocês também podem ajudar financeiramente entrando para o clube do canal ou então mandando uma contribuição para o nosso Pix que está passando aí na tela de vocês. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.